maio de 2015, começando mais uma edição Diário do Sertão, online da Paraíba, a sua TV online. Eu quero dar um super para todo o Brasil, nossos estados, e em especial hoje o estado do Piauí. Tem uma galera que está mandando toda hora o WhatsApp para mim. Um beijo todo especial para toda a galera do Piauí que tem assistido o interview, que tem visto a programação da TV Diário do Sertão. É sempre uma honra, um prazer imenso receber cada mensagem de vocês, poder dar o recado de vocês aqui ao vivo, pessoas que têm parentes aqui na nossa região, aqui no nosso Alto Sertão da Paraíba. Muito obrigada pela audiência de vocês no Piauí. E boa noite também para toda a nossa região. Boa noite para a Grande Souza. E uma boa noite especialíssima para a nossa querida Cajazeiras, para toda a região aqui de Cajazeiras. Bom, começando mais um interview hoje, programa que você já conhece, programa onde nós costumamos fuçar um pouco a vida dos nossos convidados, bater um papo tranquilo, leve e descobrir um pouco mais das pessoas que vêm sentar nessa poltrona que está aqui do meu lado. Daqui a pouco eu vou te apresentar o convidado de hoje, mas antes eu quero convocar você a participar comigo de mais esse interview. Convocar. Então, você que está nos assistindo aí do outro lado, pode nos acessar, pode conversar comigo através das redes sociais. É isso mesmo. Então, acessa aí no teu Facebook, o Diário do Sertão. E você pode falar com a gente através do Facebook, Diário do Sertão. Tem também o Instagram e o Twitter, @Diário do Sertão. Várias redes sociais, é só procurar pelo Diário do Sertão que você vai encontrar. Fora isso, o número do WhatsApp vai estar sempre aí na tela para você conectar, mandar o seu abraço, o seu recado, o seu beijo especial, enfim, tudo aquilo que você quiser, porque você é quem é o verdadeiro dono dessa programação, ok? Chega de lero-lero, vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, trazer o boa noite dele. Ele que vai contar um pouco mais da trajetória de vida, vamos conhecer um pouco mais do nosso querido pastor Ismar Pereira, que está aqui do meu lado. Pastor, muito boa noite, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. Fique bem à vontade aqui no nosso interview. Obrigado. Boa noite a todos. Quero em especial falar lá no Amazonas, onde minha família com certeza está ouvindo e vendo, né? Um abraço especial aí a toda a família Magalhães, morando na capital do Amazonas, em Manaus. Que Deus possa estar abençoando. E a família da minha esposa, que é na Bahia, cidade de Itapetinga. Também um forte abraço a todos vocês. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Muito bem, pastor. Então, vamos conversar um pouco, falar um pouco sobre a tua vida. Quem sabe falar até um pouco sobre esses parentes que estão lá em Manaus, é isso? Isso. Eu queria pedir permissão para a gente fazer esse passeio aí pela sua história, para a gente ir lá nos seus primeiros dias, nas suas origens, até os dias de hoje. Posso? Pode, tem total liberdade. Muito obrigada, pastor. O pastor não é natural aqui de Cajazeiras. Não. Eu nasci numa cidade no Maranhão chamada Bacabal. Bacabal, é interior? É interior, fica às margens do rio Miarim. É uma cidade próxima a Santa Inês, né, e divisa com Timon, já no Piauí. Então fica bem pertinho as cidades ali. Você viveu toda a infância lá? Com 6 anos de idade, meus pais começaram a trabalhar com garimpo, então nós saímos do Maranhão e fomos para o Pará. Então você viveu só até os 6 6 anos de idade no Maranhão. Na beira de um rio. Isso. Como é que era, como é que foi a infância num lugar assim? Acredito que para uma criança é um prato cheio. Olha, foi momentos muito agradáveis, né? E eu lembro de um fato muito curioso, é que desde muito cedo eu gostava muito de andar, né? E era muito apegado ao meu pai. E meu pai trabalhava em uma firma, ele saía bem cedo e eu insistia em comprar pão com ele,
né, para voltar. Mas a minha intenção era, depois de comprar o pão, ir ao rio, dar um mergulho e ficar ali um pouco mais com os outros meninos. E um certo dia ele cedeu essa minha curiosidade, né? Tamanha foi depois a preocupação dele, porque eu não soube voltar para casa. Ai, meu Deus. Ele te deixou lá. Comprou o pão, né, e pediu para eu voltar para casa. A padaria era próxima ao rio. Então, em vez de voltar para casa, eu fui tomar banho no rio. Ih, rapaz, depois não soube voltar Depois pra não casa. soube voltar para E casa. aí, o que que aconteceu? Então, toda a cidade foi à procura, né? Mobilizou Mobilizou a a população e eu cheguei em casa quase que meio-dia, né? Alguém me encontrou e me levou para Você casa. lembra quantos anos você devia ter? Média de nessa 5 anos. época? Teu pai também, teu pai foi meu maluco, desculpa dizer. Deixou a criança com 5 anos, agora vai pra casa. Não E era aí muito você- longe, né? O percurso que eu teria que fazer, né? E a gente já era muito acostumado a fazer esse Aí percurso. comprar o pão, Comprar voltar o pra pão casa. e voltar para casa, sempre com um adulto. Mas a minha curiosidade, o meu querer era fazer isso um dia só, né? E Porque esse você dia pensava em ir pro Rio. fazer a segunda intenção, né? Dar um passeio no rio. Mas essas histórias devem acontecer a todas as crianças para poder ter história para contar, não é assim? É bom, É, sim, claro que é. uma sensação boa de a gente poder hoje olhar e ver que fomos crianças normais. Isso. São quantos irmãos, Pachô? Hoje eu tenho 7 irmãos de sangue e uma irmã índia adotiva. Uma irmã índia. Índia, Índia indígena. isso, Sério? sério. E onde é que vocês arrumaram essa irmã índia? Já em Manaus, né, no ano de 96, a minha mãe e minha família já morava lá e uma índia deu à luz a uma criança no hospital e não quis a criança. Abandonou e foi embora. E minha irmã, que tinha amigas enfermeiras lá, e sabia da nossa vontade de criar uma criança, dos meus pais. Então, ligaram para ela, ela foi e adotou essa criança, né? Então, hoje eu tenho uma irmã índia que chama Ideni. Você já era nascido nessa Já. época? Tinha quantos anos, você lembra? Eu, 96, 24 anos. Ah, foi em 96. Então você já era bem crescido, já entendia tudo. Já, a família de sangue já estava criada, praticamente, né? Quando aconteceu, Quando aconteceu isso, e isso. aí vocês... Hoje ela tem o quê? 23 23 anos por anos, aí, mais né? ou menos, isso. Ah, ok, bacana. Um beijão, Hoje ela já então, é pra casada, né, tem filhos, né, filho, né? Tem 2, 3 meses o meu sobrinho agora. você. E ela cresceu sabendo da real história. Tudo, tudo. Nós nunca escondemos dela que ela não era, até porque ela é diferença nossa, né? Porque a minha árvore genealógica, meu pai, o bisavô do meu pai foi escravo na África, né? Então, com a Índia brasileira, vai ser totalmente diferente. Ela Né? perceberia Com certeza. a diferença física entre ela e os irmãos. E aí, seus pais decidiram desde sempre contar para que ela não tivesse nenhum trauma até, Com né? certeza. Então, quer dizer que vocês do Maranhão, do interior do Maranhão, Sim. foram para Manaus? Foi Não, isso? não, nós fomos morar em Itaituba, que é uma cidade de garimpo, no Pará. E lá nós moramos até o ano de 86, Seu pai foi trabalhar no garimpo. nos garimpos. Como é que funciona isso? É uma grande curiosidade. A gente vê bastante na TV, mas não é uma coisa próxima, né, da nossa realidade. Como é que foi para você? Eu tive várias vezes lá. O garimpo é um local que não tem muita coisa, né? Existe uma vila onde vende de tudo, né? E existe os barrancos, que é onde eles cavam para tirar o ouro, né? Esses barrancos ficam longe, 2, 3 quilômetros, né, da Currutela, que é o nome vila que no garimpo se chama. E lá os trabalhadores trabalham
pelo menos nos garimpos que meu pai trabalhou, eles trabalhavam com um maquinário chamado draga. É uma máquina que joga água e vão cavando. Aí tem uma grande esteira, que essa água com o barro joga-se nessa esteira. E por baixo da esteira tem um saco de estopa com o imã, né, ou azogue que chama. E aquilo lá que segura o ouro. Então é um trabalho assim bem pesado e árduo. E você chegou aí várias vezes até lá, Sim, mas não trabalhar. não, só como os meus pais trabalhavam com garimpo, não trabalhava diretamente tirando ouro, mas com vendas. Meu pai tinha um comércio e padaria nesse garimpo, chamado Garimpo do Abacaxi. Teu pai, então, tinha um comércio, ele não garimpava? Não. Ah, tá certo. Mas se você chegou a ir até o garimpo, então você vai saber responder. É como a gente vê mesmo nas novelas, existe aquela espécie de feitor que está ali para vigiar, para fiscalizar. Não tem, não existe isso. Pelo menos na época que meus pais trabalharam, não existia isso. Existe o dono das dragas, dos barrancos. E aqueles garimpeiros trabalham para uma pessoa. Mas não existe essa questão de você trabalho forçado, entre aspas, né? Cada um trabalha e você ganha por aquilo que você produz, né? Só que garimpo é algo assim totalmente em um local estranho, né? Você ganha muito, mas você perde muito, porque há um mistério de dinheiro de garimpo, né? Assim como o ouro some, dinheiro some, né? Quem conheceu a minha infância, né, sabe que nós vivemos muito bem, né? E quando se parou de trabalhar, simplesmente o dinheiro sumiu, né? E sumiu de uma forma que a gente não sabe como, né? É como se aquele dinheiro tivesse uma espécie de mistério. Isso. Não vou dizer maldição para não ficar uma palavra tão pesada. Mas existe um mistério. Alguma coisa ali que não está batendo Que você bem. não consegue administrar e dizer, não, esse dinheiro, eu vou fazer isso, né? Há uma diferença que não... Acho que a maioria dos garimpeiros podem dizer isso. Porque se ganha muito, né? Hoje, uma grama de ouro custa em média de 120 a 150 reais. Você viveu até quantos anos, mais ou menos, lá no Pará? Em Belém, eu morei, né? Tive uma pequena volta no Rio Grande do Norte, de 98 a meados de 2000, mas até de 1978 até 96, a minha história foi no Pará. Pastor, eu quero saber um pouco mais sobre a religião agora, sobre o fato de você ter se tornado um pastor. Hoje, qual é o nome da igreja? Igreja Apostólica Água da Vida. Igreja Apostólica Água da Vida é a igreja onde você pastoreia aqui em Cajazeiras. Isso. Fica localizada ali próximo ao Leblon, não é isso? Isso. E durante a fase da adolescência, por exemplo, você me disse em off que a sua família sempre teve, ou pelo menos você sempre teve uma ligação com a religião, desde pequeno, desde os 6 anos. Mas a gente sabe que para uma criança que cresce na religião, ou talvez para aquelas que entrem depois, vem a fase da adolescência, não é uma fase fácil, nem para quem está dentro da igreja e nem para quem está fora. E é uma fase de descobertas, enfim. Como é que foi isso para você, essa passagem? Você sempre foi muito firmado na fé? Ou aconteceu de você, sei lá, por algum momento... Os deslizes. Se afastar um pouco? Como é que foi isso? Olha, eu me converti com 6 anos de idade, né? Tua família era evangélica? Não, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Começou a minha história com a minha irmã, que é a mais velha, que é a nossa primogênita, que chama Idna. Hoje com 47 anos, e então ela foi a primeira da nossa família a ir para a igreja.
e logo após eu me converti, né? Através de um campinho de futebol, a gente jogava bola, e na época o pastor Orestes Greine, ele então dava a bola para a gente brincar num campinho na igreja, né, atrás da igreja. E aquilo foi nos cativando e por causa disso a gente começou a participar na igreja, né? E com isso eu me converti e comecei a participar em tudo que a igreja oferecia, né? Eu lembro que com meus 9, 10 anos eu fui para a creche que a igreja tinha. E os teus pais? Como é que eles foram contra, a favor? Eles tinham alguma ligação contra a religião ou não? Como é que foi? Meus pais eram católicos não praticantes, né? Católicos de nome, né? Mas na igreja não iam, Eu né? sei. E na época, na cidade de Itaituba, como tudo nessa igreja era um pouco diferente da realidade, né? Jogar bola. Toda criança gosta muito de jogar bola, né? Toda criança. Hoje os tempos mudou um pouco, né? Hoje toda criança gosta de videogame, De um celular com games. internet. Mas na minha época, o auge era uma bola, Uhum. né? Uma criança com uma bola tinha tudo. Então, por causa disso, a gente começou a se envolver, né? Deus deu uma estratégia muito boa para esse pastor e logo, logo nós tínhamos lá dezenas de crianças ao lado dele, né? Acompanhando ele em quase tudo. E a gente foi crescendo nesse movimento e nesse meio. Então, eu não tive outras experiências, né? E para mim foi muito bom, porque isso hoje me dá um respaldo, né? E me faz ver que foi a melhor forma de eu viver. Mas aí você mudou de cidade várias vezes e Em em nenhum 80... momento você se desligou. Não. Em 86, a minha família mudou para Santarém, no Pará, que hoje é chamado o Caribe do Amazonas, né? Pela cidade chamada Alter do Chão, que é algo extraordinário, muito bonito. É uma cidade litorânea? Isso, é onde a água com 1,5 m você consegue ver a ponta dos pés. Nossa, A água totalmente que cristalina. lindo. Muito, muito gostoso. Ontem eu estava falando com minha esposa que é o lugar da minha velhice, né? Você pensa em Penso em quando... morar, né, em Santarém na minha velhice, por causa de Alter do Chão, né? Mas em 86 a minha família mudou para Santarém, no Pará, por causa dos nossos estudos. Como era uma cidade maior, uma cidade com melhor desenvolvimento e uma área educacional melhor, então meus pais resolveram mudar para Santarém por causa disso. Quando chegamos em Santarém, tinha uma mesma igreja que nós participávamos em Itaituba. Então continuamos, né, na mesma ligação, já que a gente fazia muito intercâmbio entre jovens, então a gente já conhecia algumas pessoas da cidade, da igreja, então foi muito mais fácil a adaptação. E facilitou para que você nunca se desligasse, nunca se afastasse da Isso. igreja. Você falou nos estudos, e esse é uma outra questão que eu ia tocar. Você sempre quis estar à frente de uma igreja ou você sonhava em exercer alguma outra atividade quando crescesse, que tomasse todo o seu tempo, que você fosse chegar em casa à noite cansadão e não desse para ir tanto à igreja? Como é que era? Olha, minha paixão é engenharia, né? E até os meus 17 anos esse era o meu foco, né? Cheguei a participar, na verdade não trabalhava, mas ia em alguns escritórios de amigos só para ver plantas, para ver o desenrolar de uma obra de engenharia. E isso me ajudou muito, mas aos 17 anos veio uma mudança na minha vida, né? Estava em um congresso de jovens, média de 120 jovens, no ano de 89, né?
fevereiro de 89, período de carnaval, e um pastor que estava ministrando, em meio a todos os outros jovens, ele me chamou à frente e disse que Deus tinha algo mais especial na minha vida, né? E nessa época também eu jogava bola, né? Não era um dos melhores, mas tinha assim, um desejo muito bom e me esforçava muito. E por isso a gente tinha vaga em alguns times oficiais da cidade. E com esse chamado que ele me falou, eu tive que abandonar as duas coisas, né? Tanto uma carreira que poderia ser profissional e também a questão de engenharia para me dedicar a algo maior, né? Que seria um preparo ministerial. Quer dizer, então, que o seu chamado ocorreu quando você tinha 17 anos. 17 anos. É uma idade ainda meio que imatura para a maioria dos jovens. Uhum. Eu costumo dizer que é uma responsabilidade tremenda, por exemplo, escolher qual a profissão que você quer exercer pelo resto da vida na fase de 16, 17 anos. Imagina você assumir a responsabilidade que é maior ainda de pastorear uma igreja. Como é que funciona essa questão do... Existe um curso? Como é que acontece essa questão da preparação? A formação pastoral, ela é uma faculdade, né? Nós estudamos 4 anos e nos formamos, né? Nem todos que vão a um seminário ou uma faculdade teológica são pastores. Porque pastorear não é profissão, pastorear é chamado. Né? É muito mais sério do que você, como se hoje eu fosse um engenheiro. Do que você naquela época ter escolhido a engenharia como profissão. Engenharia. Porque o pastorado, eu estou envolvido diretamente com vidas, né? Há uma responsabilidade muito maior. É um funcionário direto de Deus, digamos assim. Isso. Mas a realidade é isso. Somos funcionários diretos de Deus para exercer em meio a uma sociedade o apelo e a dificuldade que todos passam. Era na igreja onde você está até hoje? Ou... Não, essa igreja chamava Igreja de Deus no Brasil, né? Tem uma ligação muito forte com eles, né? Inclusive, não sei se o pastor Cleito de Natal está assistindo, né, por causa do horário do culto, mas é um dos pastores que a gente tem ainda assim, um bom relacionamento. Pastor, falando em igreja, em congregação, me veio à mente essa questão de tantas congregações. Essa, por exemplo, Igreja Apostólica Água da Vida. Não, aqui você... Igreja de Deus no Brasil. Igreja de Deus no Brasil. Pelo nome deve ser uma igreja bem grande, com várias denominações. É uma igreja com, se eu não estou enganado, hoje 113 anos. Isso, muito tempo. Como é que o pastor enxerga esse número tão extenso de congregações e a diferente maneira com que cada pastor lida? É fato que cada pessoa tem o seu jeito de lidar com as coisas, mas o pastor concorda com todos os estilos, vou dizer assim, que cada pastor leva a sua igreja. Quando eu pergunto isso, eu falo no modo geral, eu falo no modo de conduzir o seu rebanho, falo no modo do pedir o dízimo, do pedir oferta, do cobrar por um livro, por um CD, enfim, você sabe que existe. Uhum. Como é que o senhor enxerga essa questão? Olha, eu não concordaria com todos, né? Mas eu sei que tem campo para todos. Eu não diria que A ou B, depende da sua formação, né? Ele pode fazer, e se está na Bíblia, né, ele tem respaldo. Eu não vou dizer que ele esteja fazendo certo ou errado. A Bíblia nos dá uma direção. E todo aquele que estuda, ele vai ter uma direção, né? Mas, infelizmente, existem muitos que extrapolam
que fazem extrair o mel até realmente da abelha. E Não o espera chato? chegar, né, na colmeia. O chato disso é que acaba sujando de alguma forma o nome dos outros, né? Eu tenho um tio que diz assim, não existe crente safado, existe gente safada dizendo que é crente. Verdade. Ele vive dizendo isso. Tem uma igreja que vende, por exemplo, eu vou citar um exemplo, mas lote no céu, por exemplo. O pastor concorda com isso? Não, isso não é bíblico. A nossa morada no céu, ela é gratuita. A Bíblia é muito clara. Jesus disse que eu vou para o céu preparar-vos lugar. Então, é gratuito. Agora, se o cidadão acha que comprou uma certa propriedade lá e quer lotear, aí eu não sei a intimidade que ele tem com o pai lá de comprar, né, um certo loteamento para poder vender aqui embaixo. Mas, biblicamente, não tem lógica, né? E eu fico um pouco ainda mais admirado porque tem pessoas em pleno século XXI que aparentemente são informadas, mas são totalmente desinformadas de uma situação dessa. Porque o livro Bíblia hoje é encontrado em todos os lugares, né? É mais fácil hoje você... Inclusive o Novo Testamento, não é? Tá aí os Gideões distribuindo de graça em escolas, hospitais e tantos outros lugares. E hoje, com R$10, você compra, adquire um livro da Bíblia, né? Então, é falta de informação gigantesca. Eu diria que comodismo, ignorância. As pessoas, antes de ler, preferem escutar alguém lendo, escutar a interpretação daquele alguém melhor do que tentar entender ou de pedir orientação ao Espírito Santo para que possa entender melhor aquilo que está escrito. Mas, enfim, não estamos aqui para julgar e vamos voltar para a vida do pastor Ismar. Vamos lá. Você recebeu a formação Eu estudei no seminário Instituto Missionário Palavra da Vida em Benevides, no Pará. Saí do seminário no ano de 1998. Tendo o meu curso terminado, fui trabalhar em Natal, no Rio Grande do Norte, com um casal de pastores norte-americanos, Tomás e Jane McCracken. Foi como se fosse uma missão dessa igreja? Eles eram pastores e, na época, eles eram norte-americanos, eles tinham um projeto de ajudar novos pastores. Então, na época, eles bancaram, uma igreja dos Estados Unidos bancou os meus estudos. Então, quando eu terminei em 98, eu voltei para trabalhar com eles, né, para retribuir aquilo que eles tinham feito para mim. Então, uma forma de gratidão, trabalhei com eles 2 anos e meio. Em Natal? Em Natal, Rio Grande do Norte. Um ano diretamente em Natal, na capital. Morei num assentamento sem terra, que foi uma experiência muito boa, né? Na época solteiro, e fui para o assentamento Pirangi, a 150 quilômetros de Natal. Um assentamento de 100 casas, 101 com a minha, né? E foi uma experiência muito boa, né? Onde aprendi muito com os sem terras, né? Lá já não eram mais, porque cada um já tinha o seu pedaço de terra, sua casa. Mas foi uma experiência muito boa, em conhecer que não são só, dentro do MST, não tem só vândalos. Tem pessoas carentes que querem realmente um pedaço de terra para poder plantar e colher. Acredito que isso tenha sido uma experiência de vida muito válida. Muito. Porque é diferente de tudo aquilo que você sonha ou imagina viver. Eu digo que para mim, foi um divisor de água como ser humano, porque a gente vivia uma realidade totalmente oposta daquela do assentamento. No assentamento eu morei 2 meses e meio em uma sala
onde de dia era a sala de aula e à noite era a minha casa. Mas você dava aula? Dava aula para as crianças também. Mais aula de disciplinas normais ou... Aulas normais, que era na época era o projeto da faculdade, eles trabalhavam com as crianças que não sabiam ler, adultos, eu não lembro agora exatamente, alfabetização solidária. Isso. Então eu fui um dos professores da alfabetização solidária no Rio Grande do Norte, no assentamento Pirangi. E a esposa? A esposa baiana. Isso. Como é que você conheceu essa baiana? Lá no Rio Grande do Norte? Não, eu conheci minha esposa em Rondon do Pará. Né? Na época eu saí do Rio Grande do Norte, meados de 2000, e voltei para Belém, né? Onde eu tinha feito seminário e a igreja. E fui trabalhar com uma missão chamada Jocum, Jovens com uma Missão. E juntamente com a Sociedade Bíblica em Belém, que eles têm um barco que roda toda a ilha do Marajó evangelizando, né, chamado Barco Hospital, onde trabalha a área da saúde física e também a área da saúde espiritual. E na área da saúde espiritual eu fui convidado para fazer parte da equipe. E a gente começou então a rodar toda a Ilha do Marajó. No ano de 2001 eu conheci a Ilha do Marajó, todas as cidades. Foram 27 dias dentro desse barco. E foi lá que você conheceu ela? Não. Na Jocum, o meu líder, chamado André Macedo, era da igreja que a minha esposa era. A minha esposa é formada pelo Seminário Equatorial e Seminário Betel. E, na época, missionária em Rondon. Trabalhava com o pastor da Igreja Batista Nacional. E numa das missões, eles fizeram, a igreja dela fez o dia da Bíblia. Ler a Bíblia em 72 horas. Toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, em 72 horas. A gente chama mutirão de leitura. E eu fui convidado pela Sociedade Bíblica a ir a essa cidade para levar um estande de Bíblia de todos os tipos, né? Como era final de ano, onde os evangélicos comemoram o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, então eu fui convidado para ir a essa cidade. E lá nessa cidade eu a conheci. Foi onde eu a vi pela primeira vez. E isso foi em dezembro. Eu fui convidado pelo pastor dela a voltar no mês de fevereiro para ministrar no período de carnaval, já de 2001. Mas não foi possível. A esposa do meu pastor em Belém adoeceu. No mês de abril, o pastor dela voltou a me procurar novamente, querendo que eu trabalhasse com eles através de curso. Eu trabalho com arte cênica. E ele queria que eu ministrasse esse curso para os jovens e trabalhasse em evangelismo de rua, que é arte, né, na rua. E no momento eu fiquei muito preocupado, porque era uma experiência nova, né? Conversei com os meus pastores e já com o coração em alguém em Rondon, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que eu tinha na cidade em Belém, pois na época eu morava em Belém. Mas deu certo, nós fomos, e esse pastor, em abril de 2001, eu tive contato com ele de novo, fiquei 20 dias na casa dele, e eu lembro que na minha volta para Belém, a única frase que eu disse em relação à minha esposa foi: a sua ovelha muito me agrada. E ele disse: eu perdi a minha ovelha para você. E depois disso eu voltei em julho, né? A minha história com minha esposa é interessante porque, sem ela saber nada de mim em relação a namoro, nada, eu orei por ela 40 dias. Deus, eu quero essa moça, né? E eu estava já há um ano, tinha feito um curso chamado A Verdade a Respeito da Vida, Amor e Sexo, né? E Drogas, que é um seminário sobre abstinência. E eu tinha decidido então que a próxima moça que eu namoraria, eu iria casar.
e estava dentro de um período que eu disse que casaria com 30 anos. Então estava tudo dentro de um... Tava tudo batendo. Tudo batendo. E eu sempre gostei das minhas coisas assim, muito organizadas. E eu tinha uma lista de 23 características que eu queria na minha esposa, escrita em uma agenda, né? Então, nossa, boa dica para você que está em casa, inclusive. Então era algo assim que às vezes as pessoas, mas você é muito radical, você é muito, quer escolher demais. Eu disse, não, quem se valoriza, né, tem preço mais alto, né? Então na época eu me valorizava bem mais, né? E foi quando eu voltei em julho de 2001 para julho de 2002 para Rondon do Pará, uma cidade que fica em média de 480 quilômetros da capital Belém. E eu cheguei lá dia 3 de julho de 2002. Foi um dia depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. No dia que o Brasil ganhou a Copa, eu tive duas alegrias. Uma porque os meus pastores me liberaram para eu ir morar em Rondon. E a segunda foi porque o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Pastor, o tempo está passando tão rápido. Douglas, tem como fazer um intervalo comercial? A gente vai fazer direto, porque já faltam só 10 minutos e eu tenho muita coisa para perguntar. Inclusive sobre o seu pastoreio aqui em Cajazeiras e sobre algumas outras perguntas que estão na minha cabeça. Mas antes vamos chegar em Cajazeiras. Você ainda está em Rondon? Em Rondon, casei dia 14 de dezembro de 2002 e comecei a pastorear então, a convite do pastor Joselito Ferraz, pastorear em Cajazeiras. Em Cajazeiras não, em Rondon. E lá eu fiquei até 2007, aonde a igreja que nós pastoreávamos lá veio abrir uma igreja em Cajazeiras. Porque tinha pessoas de Cajazeiras morando em Rondon que tinham o desejo da igreja vir para Cajazeiras. Na época eu trabalhava com o pastor Aldo Lopes. E ele então veio, começou, não deu certo. E eu então vim para Cajazeiras. Na época eu, minha esposa e a minha filha, Sulamita. E moramos aqui em 2007, de junho a dezembro de 2007. E já abriram a igreja? A gente veio mais como experiência, conhecer a cidade, conhecer as coisas, né, como que era, porque era totalmente fora da nossa realidade. Até então a gente conhecia Pará, né, e Amazonas, né, não nada do Nordeste em si. Então, você tinha passado uma temporada em Natal. Isso. Mas não era nada Nada. uma cidade como Cajazeiras. Não tinha nada a ver, né? Foi um assentamento. Isso. Mas aí a gente veio para Cajazeiras, ficamos 6 meses. Nessa época conheci o Dr. Alexandre Irineu, né, alguns outros pastores aqui da cidade. E em janeiro eu fui embora para a Bahia. Meu sogro tinha falecido, então a história de família da minha esposa estava um pouco complicada, né? A família dela, então nós resolvemos ir para a Bahia morar com a minha sogra. Fiquei 1 ano e 2 meses morando com ela. Quando, em final de 2007, 2008, eu recebi a proposta para voltar a Cajazeiras e começar então uma igreja Apostólica Água da Vida. Em 2008. 2008. E em março de 2009 eu cheguei em Cajazeiras. E já abriu a igreja? Já, nós abrimos em abril, né? Na época não tinha casa para alugar em Cajazeiras, né? E nós ficamos mais de 30 dias à procura de casas aqui. Nós ficamos em São José de Piranhas, que é a nossa base, né? Já existia uma igreja lá? Já existia. A igreja em São José de Piranhas tem 18 anos, 19 anos faz agora. Né? Então era a nossa base lá, né? Então nós viemos para trabalhar em Cajazeiras. Lá tem o pastor Claudemir e tem o apóstolo Faustino, que são os meus líderes da minha base.
E em 2009 nós começamos aqui no pôr do sol, né, em frente ao Bar da Fava. E graças a Deus que em pouco tempo a gente viu a necessidade, que a gente abriu na sala da minha casa. Mas com 2, 3 meses a gente teve a necessidade de ter um ponto. As Maior. pessoas começaram a chegar, então já não tinha como acomodá-las na minha sala. Pastor, eu tenho algumas curiosidades com relação a forma como você lida com problemas que acredito que são corriqueiros dentro da igreja. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta sobre uma polêmica que está acontecendo em todo o país. A gente está no mês de maio, que é tido pela Igreja Católica como o mês mariano, que é o mês de Maria, Mãe de Jesus. E as igrejas, todas elas, acredito, católicas, elas celebram cada dia desse mês. É uma celebração imensa. E um padre super famoso, conhecido, Padre Fábio de Mello, ele vem fazendo algumas pregações, eu não vou dizer contra, mas questionando talvez a idolatria do católico pela imagem de Maria, ou por algumas pessoas reduzirem o cristianismo a Maria, deixando ela passos à frente do próprio filho. Qual a visão do pastor nesse caso? Eu digo claramente, essa é a minha opinião. Infelizmente, algumas pessoas condenam a forma, condenam a Maria, a mulher. E eu não acho isso certo, mas enfim. Como é que você vê essa questão da idolatria, dessa celebração desse mês inteiro? Quando que, no nascimento de Jesus, que a igreja celebra em dezembro, é o dia 25, né? E o mês mariano é essa coisa toda, e carrega uma imagem de casa em casa. Como é que você vê isso? Olha, eu sou contra. A Bíblia diz que só existe um, Jesus. Não falo nada de mal de Maria. Foi uma mulher escolhida, uma mulher abençoada, uma mulher que teve um privilégio que nenhuma outra vai ter. Né, uma que coragem admirável também. Que foi dada a ela o privilégio de carregar, né, o Filho de Deus durante 9 meses. Mas no momento que Jesus começou o seu ministério, entre aspas, acabou o de Maria. Maria não tem nenhuma participação em divindade. Maria é humana, uma mulher humana. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Toda a divindade, toda a adoração é dada a Jesus. Em nenhum momento a Bíblia fala de Maria recebendo ou que deva receber alguma adoração. Então, quando eu troco a adoração que é para dar ao filho e eu dou à mãe, eu estou errado. Eu diria como você está aqui entrevistando, você está na qualidade de repórter aqui comigo. O elogio que eu preciso dar é a você ou é a sua mãe? O senhor não precisa me fazer elogio nenhum. Mas é mais interessante que seja dado à própria pessoa. Por quê? Porque quem eu estou conhecendo, quem está no papel aqui é você. A mesma coisa é com Cristo. Maria não tem nada a ver com o que Jesus faz hoje. Na época que ela estava aqui na terra, ela fez. Eu continuo crendo que até o seu último dia de vida, ela fez tudo quanto ela podia fazer. Mas hoje, Maria não faz mais nada. Inclusive, eu não sei se essa informação é verídica, mas
chegaram a dizer que a permanência desse padre, no catolicismo, teria sido balançada por conta dessas declarações que ele tem dado. Sendo que o padre em nenhum momento condena a Maria ou diz que os católicos devem deixar de acreditar. Ele simplesmente critica a idolatria em excesso. Ele faz o católico pensar, será que eu estou adorando mais a Cristo ou a mãe? É mais ou menos isso. E mesmo assim, a Igreja Católica foi lá e, enfim, muitas pessoas revoltadas com relação a isso. Você acha que o que esse padre está fazendo assusta a Igreja como uma forma de desconstruir tudo que foi construído até hoje em cima dessa mulher imaculada, dessa santa que eles têm, que é Maria, que o católico tem? Olha, eu diria que ele está abrindo os olhos. O padre. O padre. E que a igreja teme essas declarações? Eu creio que sim, porque ele é uma pessoa de influência. E se ele está abrindo os olhos, se ele está afirmando, né, muitas pessoas também abrirão os olhos e verão a realidade. Porque é o próprio Deus que escreveu, não terás outra adoração que não seja ele. Êxodo capítulo 20. Umas tábuas que foram escritas pela mão do próprio Deus e entregues a Moisés. Então não foi o homem que escreveu, não foi Moisés que inventou, foi o próprio Deus, né? O grande eu sou, quando Moisés subiu no monte lá, ficou 40 dias, Deus escreveu, né, o decálogo, os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é esse. Pastor, vamos mudar um pouco de assunto. Agora, como a gente já tirou direto, já está no final do programa, eu queria falar um pouco sobre a sua posição com relação a algumas coisas que acontecem na igreja. Comportamento das ovelhas. Tem ovelha que caminha ali na linha, mas tem outras que não. Qual o comportamento do pastor com relação a isso? Concorda com a rigidez, com a disciplina que é aplicada, não é? Às vezes existem alguns pastores que chegam a afastar o fiel de uma determinada atividade que ele gosta de fazer, enfim. Qual o comportamento do pastor Ismar com relação a existir questão de roupa, tatuagem, coisas que às vezes aparecem na igreja que o pastor não esperava que aquilo aparecesse? Qual o seu comportamento com relação a isso? Eu sou considerado um pastor neoliberal. Né? Graças a Deus que na nossa igreja tem muitos jovens e essa parte, eu chamo uma parte arcaica. Né? São pessoas que infelizmente ainda estão e são analfabetos de informações. Porque nós não podemos forçar alguém a fazer aquilo que ele não quer. E disciplina não é você castigar. Disciplina é você chamar para perto e ajudá-lo. Né? E meu modo de trabalhar é mais fácil eu chamar um jovem e andar mais perto dele ou trazê-lo para mais perto de mim para que ele possa ver os erros que ele está cometendo. Eu mesmo não disciplino. Né? Eu chamo para mais perto. Eu chamo para conversar, eu vou explicar, vou mostrar para ele o que é certo e o que é errado. E ele, então, vai tomar a sua decisão, vai fazer a sua escolha. Porque é mais fácil você conversar do que você já chegar com um castigo. Ok. O pastor me disse que era um homem de sim, 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 não, não. Então, você vai me dizer sim ou não para algumas questões. Se caso apareça na sua igreja alguém tatuado, por exemplo. Eu eu vejo um pastor, André Valadão, conhecidíssimo, cantor, pinta cabelo, é todo revolto, digamos assim. O pastor aceitaria sim ou não? Com certeza, eu tenho vários jovens tatuados na igreja. E tenho amigos pastores que são
tatuados. Isso aí é arcaico. Pensar contra isso é ser arcaico. Arcaico. Em pleno século XXI, você achar que não pode fazer uma tatuagem? Vaidade da mulher. Eu quero que minha esposa esteja cada dia mais bonita, né? E deixar de usar, né, um brinco, um batom, seja qual for o utensílio ou lá o acessório para que venha embelezar a minha esposa ou as não, as mulheres que participam na igreja, é totalmente poldá-las de viver. Imagine você dizer que a mulher não pode arrumar um cabelo. É você matar a vaidade dela. Então, eu quero que as minhas fiéis cada dia estejam mais bonitas. Mas a Bíblia diz que vaidade é um dos 7 pecados. Vaidade, não se arrumar. O que seria essa vaidade que Vaidade a é Bíblia fala? aquilo que você faz por vaidade. E arrumar em si não é vaidade. Aquela coisa que eu... O excesso, digamos, poderia ser uma vaidade. Mas o estar bonita, toda mulher quer estar. O arrumar-se não, o viver para isso sim. Com certeza. Ou uma atitude que eu tome que faça mal a alguém, ao meu próximo, mas que eu vou estar fazendo para a minha vaidade, para o meu ego. Isso também seria um pecado da Bíblia. Porque, infelizmente, algumas pessoas, e o tempo é muito curto, como é que eu quero que uma minha esposa esteja bonita sem eu permitir que ela se dê o prazer de estar bonita. Claro que o bonito não é os acessórios, mas ajuda. E isso é muito bom. Casamento gay. Não. Nem antes, nem depois. Nem antes, nem depois. Se chegasse um casal gay à sua igreja. Entrariam, sentariam, participariam do culto, mas Você conversaria com eles? Converso sem nenhum problema. Mas eu não os aceito como membros da igreja. Para aceitá-los, eles teriam que tomar uma decisão. Uma decisão. Romper. A Bíblia diz homem e mulher, macho e fêmea. Droga. Também não. Inclusive, eu participo do movimento Cajazeiras Sem Drogas. Como é que você lida com isso dentro da sua igreja, onde tem tantos jovens, certamente não dentro da igreja, mas algum amigo, sempre tem alguém que está ali dentro da igreja e conhece alguém que se droga? Nós trabalhamos com prevenção, né? É aconselhar, é mostrar a consequência, porque todo ato tem uma consequência. Então, se você é usuário, ou se você tem alguma em mente usar, né? Porque a gente, pelo menos eu, procuro conscientizá-los, não só hoje da droga, do crack, da cocaína, mas existe hoje a droga maior que não se combate e que é tão prejudicial quanto as outras, que é o álcool. O álcool é a porta de todas as outras drogas. Então, se nós prevenimos, fazemos a prevenção dos nossos jovens para não entrar por essa porta, nós estamos já livrando eles das outras maiores. Mas se vier o drogado até a sua igreja... Nós vamos acolher, vamos ajudar, como já temos ajudado vários que já têm chegado lá. Ok. Pastor, agora sim, não dá mais para esticar a conversa. Foi a primeira vez que eu fiz um interview sem comercial. Mas a conversa foi muito boa. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Dizer que as portas da TV Diário do Sertão estão sempre abertas para o que precisar, para o que a sua igreja precisar também. Muito obrigada. Deus abençoe. Foi um prazer e um privilégio estar aqui. Que coisa boa, eu que agradeço. E agradeço principalmente a você que hoje nos aguentou sem intervalo comercial. Um grande beijo para você que está aí do outro lado. Agora, depois do interview, começa o Papo, Prosa e Poesia. Fica ligado na telinha da TV Diário do Sertão para você não perder. Amanhã, quinta-feira, tem mais interview. Eu te espero. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.